Payroll, trazer ele, William Castro Alves, chegando aqui na nossa programação, o Will, que é estrategista-chefe da Avenue, trazendo a visão dele importante aqui pra gente também. Muito bom dia para você, Will, seja sempre bem-vindo. Fala, Paula, obrigado aí pela oportunidade de falar aqui, tava probleminha no som, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem agora. Perfeito, tudo certo, Will. Tudo ótimo, obrigada por estar aqui com a gente num dia importante, né? Payroll, eu sei que você deve estar corrido por aí, mas eu queria entender um pouco mais da sua leitura. Pelo menos este Payroll agora vem um pouquinho ali abaixo do consenso. A gente não viu ali, viu uma reação dos futuros americanos que mudaram o sinal. Vou olhar até o mercado agora aberto aqui, mas eu queria entender a sua visão, se esse Payroll abaixo do consenso, se ele muda ou não essa trajetória de aperto do Fed para julho. Boa, Paula, tem que olhar mesmo porque ficou bem sem tendência, né? Logo que saiu o dado, as bolsas viraram, elas estavam no negativo de manhã, viraram para o positivo, as taxas de juros começaram a fechar, mas aí de uma hora para outra passam-se 5, 10 minutos e agora os futuros caem, as taxas de juros voltam a subir. O que dá para, então assim, dá para já concluir, né, que o payroll ele não ajudou muito a concluir nada, né? Ele trouxe mais incerteza, né, para o sistema como um todo. Por quê? Porque ontem a gente teve uma pesquisa sobre a geração de postos de trabalho no mercado privado americano, que veio muito forte. Trouxe volatilidade para o mercado, jogaram bolsas para baixo, taxas de juros para cima, né? Porque se há uma forte geração de empregos, a economia americana ela não passa por recessão, desaceleração nenhuma, e o Fed vai ter que continuar subindo o juro para o alto e avante, sabe-se lá até quando. E aí, se o Fed tem que subir juros, né, e houve ontem um ajuste nas curvas de juros, consequentemente, isso acaba não sendo muito positivo para o universo de renda variável e as bolsas sofreram. Essa foi a interpretação ontem. Hoje, o dado do payroll, ele não confirmou muito aquilo que a gente viu ontem. A gente viu uma geração de postos de trabalho menores do que o que estava sendo esperado, uma revisão também para baixo do dado anterior, do mês de maio, né, seja números mais fracos. Agora, em compensação, um indicador super importante, que é o indicador de salários, né? O crescimento de salários, ele continua acontecendo na economia americana, e isso é um problema, ou pode ser um obstáculo para o Fed, para ele conseguir controlar a inflação, né? Se os trabalhadores continuam ganhando mais, recebendo mais, sendo melhor remunerado, eles continuam consumindo, e, consequentemente, isso retroalimenta a inflação. Então, eu diria que por esses dois vetores, né? Ou seja, criaram menos postos de trabalho, mas os salários vieram fortes. E aí o mercado fica sem uma tendência muito bem definida. Você, Felipe, falando aqui agora, ontem o ADP veio naquele número bastante forte, né? 497 mil, expectativa 250, e hoje a gente vê o payroll abaixo da expectativa, 209 mil vagas criadas. Perdão. Tem alguém mentindo, Will? Ou na sua percepção as metodologias são diferentes, então talvez haja mesmo uma divergência, né, nesses números de ADP e payroll? A gente tem visto números bem díspares, né? No próprio payroll já aconteceu também isso, tá? Não foi a primeira vez. E aí, por isso que é sempre importante, por isso que eu quis citar a parte da revisão ali dos dados, né? Ou seja, quando você para e revisa de novo os dados, foram gerados 70 mil postos de trabalho a menos, né? Você revisou para baixo, 70 mil não é pouca coisa, né? Então, assim, essas revisões têm sido constantes e geram essa... Então, por isso que é importante olhar, né? Você tem muita geração de postos de trabalho part-time, você tem setores que os empregos eles são meio voláteis mesmo, especialmente aqui no mercado de trabalho americano, você tem uma legislação trabalhista muito flexível, né? Você pode contratar hoje e demitir semana que vem, se for o caso, ou porque eventualmente tem o feriado de 4 de julho. E a gente viu que quem contratou bastante no ADP foi essencialmente o setor de serviços e pequenas empresas. Em outras palavras, é para dizer bares, restaurantes, enfim, pequenos negócios, né, que são movimentados muitas vezes pelo turismo, muitas vezes pelas pessoas na rua, né, e vale lembrar que a gente está no verão aqui no hemisfério norte, né, só sair na rua aqui em Miami que você sente o verão. Então, assim, é época de férias aqui, né, então ainda tem muito isso, né, ou seja, ajustes por conta dessas demandas que vão surgindo ao longo do verão, né. Então, eu diria que é um pouco por conta disso.
Agora, olhando a big picture, assim, é um fato que a economia americana continua gerando postos de trabalho. Isso é bem diferente de uma recessão, e que também os salários estão aumentando. Então, a gente ainda não tem uma recessão e talvez sim o Fed tenha obstáculos aí para controlar a inflação e tem que manter os juros elevados por um bom tempo. E aí, quiçá, né, e ontem foi a discussão, mais e mais se fala de um aumento em julho, ok, está meio que dado, mas e olhando à frente não teria mais aumentos. Poxa, mas se a economia está tão forte assim, talvez tenham mais aumentos, como o próprio Fed fala, né? Então isso foi sendo colocado nos preços ontem. Will, a questão do salário, você muito bem comentou, né, que segue aumentando, e a gente viu também nos dados de ontem a questão de aluguéis e moradias, que também seguem aumentando. Esses dados, né, que pressionam a inflação, eles são o calcanhar de Aquiles do Fed. É nisso que talvez agora o mercado acabe se focando, justamente para tentar entender, porque a gente viu uma ata do FONC ali já, né, mais ou menos mostrando exatamente aquilo que já vinha sendo comentado, né, e toda essa preocupação do Federal Reserve, toda essa sinalização de aumento de juros, mas como a inflação não cede, como o salário aumenta, como aluguel e preço de moradia aumenta, esses dados aí acabam sendo o calcanhar de Aquiles do Federal Reserve daqui para frente? Sem dúvida, não é à toa que o Fed já vinha falando há algum tempo, né, nessa história de, não, vamos baixar juros, ou mesmo quando veio o Silicon Valley, né, muita gente falando, não, tem que baixar juros, senão mais bancos vão quebrar, você pode criar uma grave crise financeira, e o Fed sempre foi muito taxativo em dizer o seguinte, não, a gente vai data dependent, né, ou seja, depende de dados, vamos olhar os dados, vamos acompanhar os dados, e é bem verdade que, assim, a economia americana ela tem surpreendido pela ponta da resiliência, né? Uma economia mais forte do que se imaginava, gerando mais postos de trabalho do que se imaginava. A confiança do consumidor subiu recentemente, o PMI de serviços veio um pouco abaixo do esperado, mas ainda num patamar de crescimento na comparação ano contra ano. Você tem muito, assim, de forma mais detida ali na indústria, realmente, é um setor que vem sofrendo, mas a indústria representa pouco dentro do PIB ou da composição da economia americana. Então, a indústria, o setor imobiliário ali sofrendo um pouco, mas, em geral, né, a economia se mostrando resiliente, aí, por isso o Fed muito nessa ideia do data dependent, olhando os dados um a um, e esses dados que tu citou têm sido, de fato, o tendão de Aquiles para dizer o seguinte, não dá para baixar juros. Como que vai baixar juros se a inflação, especialmente no núcleo, ela está longe de ser controlada? Grande parte da benesse aí de inflação que a gente tem visto no mundo foram dos preços de commodity, preço de petróleo lá embaixo, preço de gás natural lá embaixo. Só pegar um índice de commodities, você vai ver o gráfico, ele cai desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Quando se imaginava que o preço de petróleo ia faltar petróleo no mundo, enfim, pelo embargo à Rússia, faltar fertilizante, faltar trigo e tudo mais, e de lá para cá o preço de commodity vem caindo, e isso tem ajudado e muito a inflação e o trabalho dos bancos centrais. Mas quando você sai desses preços mais voláteis e você vai olhar lá aluguéis, serviços e salários, esse componente ainda está firme, ainda está forte, e aí isso é, sim, um calcanhar de Aquiles do Fed. Will, eu ainda tenho uma dúvida aqui, porque a gente tem falado isso bastante, né, ao longo de todo esse ano, sobre o impacto das Big Techs, pelo menos, entre aspas, mascarando um aumento ali do S&P, de outros indicadores das bolsas americanas. Mas mesmo assim, eu estava dando uma olhada no S&P aqui, em outubro chegou 3.600, agora em fevereiro 3.800, já está 4.400, né? Mesmo com esse ímpeto das Big Techs, a economia americana está girando, a economia americana está crescendo, está resiliente, como bem a gente tem falado aqui, e o índice continua nessa perspectiva de mais alta, mesmo com, a gente sabe do impacto das Big Techs, mas como que você avalia, né, essa resiliência também nas bolsas, né? Porque muitas empresas acabam tendo problemas ou reportando problemas ou ficando um pouco mais pé atrás com esse cenário talvez mais recessivo, mas mesmo assim a gente continua
como estrategista, você avalia, você percebe, você monitora todos esses movimentos, né? De algumas empresas talvez que estão indo mal, de Big Techs que estão indo bem, mas mesmo assim os índices indo bem, mesmo que, né, talvez puxado pelas Big Techs. Será que é só isso que está dando esse impulso? Ou esse ambiente mais resiliente também acaba contribuindo para outras empresas também terem seu desempenho? Boa, Felipe, eu acho que você tem dois mundos na Bolsa Americana, não dá para diminuir o impacto, o efeito, né, dessas Big Techs. Você está falando que 10 empresas ali respondem por mais de quase 30% do S&P e carregam grande parte da alta do índice esse ano. 3 setores respondem por essa alta, né? Tecnologia, semicondutores, né? Que semicondutores seria meio que uma vertente ali, um braço dentro de tecnologia, e consumo discricionário, que consumo de carro, consumo de bens que não são do dia a dia, né? Uma viagem, um hotel, enfim, uma casa e tudo mais. Esses 3 setores têm ajudado e muito a Bolsa Americana. E dentro desse discricionário você tem Amazon e Tesla, né? Que a gente considera como tech, mas querendo ou não, o Tesla vende carro, né? Que é um bem discricionário. Enfim, então de fato você tem visto esses dois mundos na Bolsa Americana. Big Techs, elas têm vários vetores que têm ajudado e que justificam as altas. Não estou falando que justifiquem o tamanho e a magnitude das altas, nem o valuation que elas estão negociando, que eu acho que é exagerado. Acho que estão esticadas, acho que em geral elas são, eu considero pouca margem de segurança e caras hoje para você comprar. Mas o que ajudou, né? Ou seja, essas empresas elas são menos dependentes dos Estados Unidos, então se os Estados Unidos entrarem em recessão, entende-se que, não, beleza, elas continuam vendendo na China, no Japão, na Europa ou no Brasil. Essas empresas têm fortes investimentos e vêm desenvolvendo já braços de inteligência artificial, e isso tem agradado muito o mercado. É só pensar, o Google tem o Bard, a Microsoft tem o ChatGPT, a Tesla envolvida nisso, a Amazon também, por aí vai, e a NVIDIA é o principal player, né? Então, e por último, mas não menos importante, a ideia dos juros. Se os juros cederem lá na frente, aí o mercado antecipando, né? Se os juros cederem lá na frente, isso acaba sendo bom para a tecnologia. Conforme eu falei, não necessariamente eu concordo com o mercado exagera. E aí você sai do espectro de tecnologia, você tem um universo outro, né, de empresas, né? As empresas de petróleo devem reportar agora resultados bem mais fracos, né, comparativamente ano passado, quando você tinha um preço de petróleo bem mais alto, né? Então acaba que elas vêm sofrendo. As empresas de utilities, utilidades públicas, né, elas são vistas como uma bond proxy, como a gente fala, né? E aí quando você tem uma taxa de juros elevada, elas ficam menos atrativas, né? Elas perdem atratividade. Então tem diversos setores aí que vêm tendo uma performance mais fraca por uma interpretação atual de mercado. Agora, sim, eu entendo que o mercado sempre acaba perpetuando o cenário atual, e isso é sempre arriscado. Então, acho que tem espaço aí para alocações em outros setores que oferecem uma certa margem de segurança e um prêmio para quem toma o risco de investir nelas, né? Você sabe que os resultados das petroleiras devem vir fracos, mas você está comprando preço de petróleo nas mínimas, né? Será que não vale a pena, eventualmente, uma alocação, ou pelo menos uma alocação mais semelhante, né? Ou seja, para quem tem as Big Techs, eventualmente reduz posição e aumenta a posição nesses setores que eventualmente não andaram, né? Eu, pelo menos, vejo mais margem de segurança, ainda que, obviamente, com o risco, né? E por isso tem prêmio para quem toma esse risco, né? Perfeito, Will. E não deu para não associar, né, nessa sua fala as Big Techs e a carteira do Warren Buffett, né? Ele que tem maior exposição em Apple e agora fez um investimento bastante forte também em Occidental Petroleum, que também é nessa tese que você falou, né? Por que não olhar uma empresa de petróleo e tal? Enfim, a gente acaba buscando alguma similaridade e até vendo similaridade nessas interpretações também. E falando em Big Tech, Will, talvez uma das maiores surpresas, né, do ano, a gente fala da Meta, que fez praticamente um turnaround ali dentro da própria empresa, virou completamente a chavinha,
e subiu 140%, se não me engano, nesse ano, e agora lançando o rival / cópia do Twitter, né? Isso tem movimentado o mercado também, essas expectativas, né, de repente um produto novo, de repente uma rivalização com um produto já consolidado e até mesmo que entrou em grandes holofotes aí nos últimos tempos. Isso pode fazer preço? Isso mexe com a empresa? Como que você avalia isso, Will? Não, mexeu, né? Ontem a gente viu as ações da Meta já vem nesse ano, né, repercutindo positivamente vários outros fatores, né? Esse é mais um dos fatores. Eu acho que o principal, e aí, assim, o que fez a Meta, né, Facebook ter uma performance muito fraca em 2022, em linha também, obviamente, com o mercado como um todo. 2022 a bolsa foi muito ruim, taxa de juros para cima, as big techs para baixo, mas o Facebook foi além, foi bem pior, né? E o que faz ele se recuperar, né? Foi essa aparente, não diria guinada, né, mas eu diria que saiu do foco um pouco a questão do metaverso no Facebook, né? Só se falava de metaverso, né, em apresentações do Facebook, resultados do Facebook, e o Facebook voltou um pouco para olhar para dentro de casa, olhar para o seu core business, né, e tentar trazer melhorias e tornar mais competitivo o Instagram vis-a-vis do TikTok no primeiro momento, agora com o Twitter também, ou seja, fazer um pouco mais, talvez, digamos assim, um arroz com feijão, ainda que em tecnologia tudo é muito novo e não é arroz com feijão, né? Mas, assim, inventar menos, né? Sair um pouco do metaverso, e tem aquele receio de que, poxa, realmente o metaverso é criar uma coisa que ninguém nunca usou, né? Então, sair um pouco disso, voltar para o seu core business, tá? E também controlar muito o custo, né? Eu acho que isso tem agradado o mercado, as reduções de custos, demissões, então tudo isso tem sido bem visto em relação à Meta, e em geral, em relação às big techs, você sempre fica à espera de novidades, né? Especialmente porque elas têm investido em diferentes vertentes, empresas com caixa muito grande, empresas que geram muito caixa também. Então, assim, o Facebook, através desses novos desdobramentos aí, né, em novas vertentes, a Tesla não precisa nem falar, a Amazon com o seu AWS, com o Amazon Prime, o Google com um carro autônomo, com o Bard, enfim. Então, você sempre espera alguma coisa dessas empresas, seja pelo tamanho dos investimentos que ela faz, seja pelo track record de entrega de valor, né? Maravilha. Quer comentar? O Felipe, eu tô aqui, tá, Will? Só pra você saber que eu tô assistindo. O Felipe, ele é fominha, fez todas as perguntas, não deixou nenhuma pra mim, mas tô aqui. Mas eu sei que ele quer fazer algum comentário. Fala, Felipe. Não ia fazer comentário nenhum, não. Tá Só bom. ia agradecer o Will. Como sempre, muito lúcido, né, Will? E muito bom ouvir essas percepções. Mas você já tá no Threads, Will? Só porque eu te sigo no Instagram e no Twitter, né? Agora eu quero saber se você tá na nova rede social para poder seguir também e não perder nenhum comentário do grande William Castro Alves. Eu tenho que entrar. Eu confesso que eu gosto muito do Twitter, já uso há bastante tempo, apesar de terem hackeado a minha conta, eu continuo lá, voltei. Mas eu tenho que entrar, que é tanta rede social, né? Já me perguntaram de TikTok, cara, é tanta rede social, é difícil keep up, né? E agradeço o comentário da sobriedade, porque está cedo, né, na sexta-feira. Se fosse sexta-feira mais tarde, eu já não garantiria essa sobriedade toda. É melhor fazer os comentários. Ô Will, eu senti falta dos comentários na escada. Você nunca mais fez, vou cobrar ao vivo aqui.